Ai de mim! Precisa sempre começar com um grito grego esse programa Provocações. Provocações. Um programa que sempre idolatra a dúvida. Um programa que pode não ser uma janela aberta para o mundo, mas é certamente um periscópio sobre o oceano do social. Provocações. Está aqui hoje um jornalista de futebol que escreve um blog super visitado e fala em um programa de rádio super ouvido na internet. Não se sabe mais quantos acessos, porque isso é coisa que muda a cada minuto. E como hoje estar na internet é mais que estar na mídia, é ser mídia, sem os mesmos custos dos jornais e das emissoras, ele depende apenas de si próprio para aparecer. Aparece, fala de futebol e toma de volta. É odiado, chamado de louco por todos os clubes. Vamos ver o que ele tem mais além da loucura. Ele é Paulo César de Andrade Prado. Paulo César de Andrade Prado, editor do blog do Paulinho. Quem você é e de onde você veio? Eu sou um jornalista que acredita que pode fazer um mundo melhor e pode direcionar as pessoas a modificarem um pouco o estado geral das coisas, não só com relação à própria vida, ao cotidiano das pessoas, como também a lutarem por seus direitos, a entenderem que o mundo do esporte é um mundo complicado, é um mundo muito parecido com a política existente em Brasília. Lema do seu blog: jornalismo com credibilidade. Isso quer dizer que os outros não têm credibilidade? Abujanra, na verdade, depois que eu comecei a editar o blog do Paulinho, eu percebi que boa parte da imprensa trabalha para agradar alguns setores da sociedade. Poucos fazem o jornalismo da maneira como deve ser feito. Isso quer dizer que você tem ética? Exatamente. E os outros não têm? Não são todos os jornalistas que têm. Muita gente não tem. Muita gente trabalha para manter os seus próprios empregos em primeiro lugar e fazer o jornalismo, se possível. Vamos ver o seguinte: no que o seu jornalismo esportivo é essencialmente diferente dos outros? Ele fala o que pouca gente na mídia tem coragem de publicar. Dá um exemplo concreto. Um exemplo concreto é o caso, por exemplo, do presidente do Corinthians, que é vendido pela mídia como se fosse o salvador da pátria do Corinthians, um dos maiores dirigentes da história do clube. E a verdade não é essa. Na verdade, ele é um dos maiores enganadores da história do futebol brasileiro. Ele é um aprendiz de Ricardo Teixeira, um pouco mais perigoso do que Ricardo Teixeira. Você tem provas concretas do que você fala? Provas concretas, publicadas não só no meu blog, como repercutidas recentemente na mídia da televisão. E ele reage como a você? No começo, ele reagia tentando se aproximar. Quando ele percebeu que a aproximação... Porque como ele costuma agir na imprensa, ele se aproxima dos jornalistas, faz amizade, alguns ele proporciona certos tipos de benefícios, e comigo ele percebeu que não tinha como isso acontecer, e agora ele não só ele age por trás, por exemplo, ele contratou um detetive particular para me perseguir por 8 meses. E esse detetive particular eu levei na polícia, ele foi preso, confessou que foi contratado pelo presidente do Corinthians, confessou quem fez o pagamento e, estranhamente, o processo foi arquivado depois de uma visita dele à delegacia. Não te ofereceu dinheiro nenhum? Não diretamente. Qual o servidor em que se hospeda o seu blog? O meu blog hoje está hospedado na França, um servidor francês, para evitar que qualquer tipo de decisão judicial possa tirá-lo do ar, como já ocorreu algumas vezes, decisões que existem no Brasil ainda, embora tem gente que diga que não exista, a censura à verdade. Agora, um servidor americano recebeu ordens para tirar o seu site do ar. Como é que é essa história? Na verdade, não foi bem assim.
um servidor brasileiro recebeu uma ordem judicial de que teria que tirar o meu site do ar. Mas o juiz foi esperto. O juiz, para poder não dizer que estava censurando o blog, mandou congelar o domínio. Não citou no termo jurídico tirar o blog do ar. Mandou congelar o domínio do blog, que teoricamente é tirar o blog do ar. Aí eu hospedei o site nos Estados Unidos. Eles tiraram do ar nos Estados Unidos porque foram pressionados pelo senhor Kia Jogabichian. Kia Jogabichian, que é o ex-gerente da MSI no Brasil, que fazia parceria com o Corinthians. Eles me avisaram que foram pressionados, não tem um papel mandando retirar o meu site do ar. Tiraram realmente por ameaça. Aí entrei em contato com um servidor francês de um amigo, e o amigo falou, não, pode colocar aqui no meu servidor, que daqui ninguém tira, só com ordem judicial. Quem mandou caçar o seu site e por quê? Foi o senhor Frank Enolda. Frank Enolda é um franco-argelino ligado à máfia ucraniana. Por sinal, é um empresário que tem grande atuação aqui no Brasil e grande atuação na seleção brasileira, indicando jogadores para o senhor Mano Menezes. É um empresário que a seleção brasileira, depois que Mano Menezes assumiu, passou a convocar sempre os jogadores do Shakhtar Donetsk. Shakhtar Donetsk, que é a equipe que o senhor Frank Enolda manda e desmanda o presidente do Shakhtar Donetsk. Segundo publicações europeias, eles dizem que ele era o matador da máfia ucraniana, matou o poderoso chefão e se tornou o chefão e dono do Shakhtar Donetsk. Nós vamos chamá-lo para o programa para ver o que ele fala sobre isso. Eu acho difícil ele vir, porque é uma pessoa muito... Embora ele veio no Jogo do Brasil. Ele estava no Jogo do Brasil ao lado do presidente da CBF. Quem ganhava com tudo isso, hein? Ganha o pessoal da cúpula dos empresários, que é o pessoal mafioso, que é o pessoal que trabalha no exterior, ganha os laranjas aqui no Brasil, como o empresário Carlos Leite, que é um empresário que atua, empresário do treinador da seleção brasileira, empresário do Mano Menezes, que atua no Brasil como laranja dessa gente. Por que será que nunca me convidam para ser laranja? Eu adoraria ser laranja. Ou pêssego, ou mexerica. Eles sabem com quem lidam. É só para a gente saber direito o que acontece. Eles sabem com quem lidam. Eu acho que os cartolas dão muito palpite e faz pouca coisa. Assim, é muito dinheiro na jogada e o jogador em si não está fazendo nada. Eu assisto futebol mais por lazer, não como um torcedor fanático, né? Então, não me interessa muito a diretoria, sim um jogo. Olha, foi por pouco. E teve uma outra mais grave ainda. Paulinho faz inimigos no futebol com muita facilidade. Quem são esses inimigos? Olha, são vários. Normalmente são dirigentes esportivos que têm suas vidas escancaradas. Diga 4. 4. André Sanches, Ricardo Teixeira, que eu ganhei 2 processos dele no Rio de Janeiro. Tem o presidente do Vasco da Gama, o Roberto Dinamite, que eu comprovei que ele desviou dinheiro do Vasco para Ilhas Caimã, processo que está sendo agora investigado no Ministério Público Federal. E tem o presidente do Vitória da Bahia, que eu não me recordo o nome agora, cujo jogador Júnior foi preso após uma denúncia minha de que ele falsificava documento. Quer dizer, você sabe que não vai acontecer nada. Na verdade, a minha função é noticiar, a minha função é buscar a informação e expor para o público. Eu ainda faço um pouco mais da minha função, porque eu fui para o Rio de Janeiro depor, na situação do Roberto Dinamite, fui depor em alguns outros casos, quer dizer, eu faço um pouco além... Você sabe que não vai acontecer nada. Você sabe que nada do que você faz dá importância para eles, nada. Você é um fracassado nas suas agressões. Pelo contrário, na verdade, eu sou um vitorioso, porque tudo o que eles gostariam que tivesse escondido é o que eu estou expondo. Me conte o seguinte, já te ameaçaram muito? Várias vezes, diariamente. Diariamente? De que forma? Por e-mail, por telefone, pessoalmente. Já tive que sair de Camburão, do Parque São Jorge. Fala do pessoalmente. Como é que foi? Pessoalmente, eu estava nas eleições do Corinthians.
o André Sanches ganhou a eleição, eu estava fazendo a cobertura, e o pessoal que hoje está na direção do Corinthians veio me agredir, a polícia me cercou, me tirou do Parque São Jorge, e quando eu estava saindo, o André Sanches mandou abrir o portão do Parque São Jorge para Gaviões da Fiel me agredir. Aí a polícia me colocou dentro de uma salinha, e essa salinha entrou um camburão, o camburão parou com a porta para a salinha, e eu saí para dentro do camburão. Não deixaram bater em você? Olha, foi por pouco. E teve uma outra mais grave ainda, que foi recente numa cantina de São Paulo, a cantina do Didio, não sei se o senhor conhece. Era bacalhau que você estava comendo? Não, era prato italiano. Tá bom. Por sinal, muito bom. E eu estava jantando, o garçom chegou no local e falou assim, ó, tem 2 policiais lá fora dizendo que vão lhe prender e o senhor tem que sair porque senão eles vão fazer um vexame para você aqui dentro, vão te algemar, tudo. Eu falei, ó, não tem nenhum motivo para 2 policiais me prenderem, mande eles entrarem. Eles entraram, se apresentaram como policiais, mas não tinham mandado de prisão. Por sorte, algumas pessoas que estavam lá, até com certa relevância, abordaram os policiais e falaram, se vocês não trouxer o mandado de prisão, não vai levar ele. E no final, eles não tinham mandado, não tinham viatura, e um deles fingiu que estava falando no telefone e falou assim, olha, foi um engano. Falaram que tinham mandado contra o senhor, mas não tinha. Aí eu questionei, peraí, como vocês sabiam que eu estava aqui, quem eu era e por que o senhor está com uma foto na minha mão, uma foto na sua mão? Aí eu peguei e ele pegou e respondeu para mim o seguinte, se o senhor tem algum problema com relação a esse procedimento, o senhor processa o Estado. Processe? O Estado. E você tomou providências? Tomei, falei com o secretário de Segurança Pública. E aí? O secretário de Segurança Pública falou que ia investigar a atuação e depois não soube mais nada. O que você esperava? Que é na verdade, é o que eu esperava. E esse programa de rádio da internet, não tentaram descobrir onde é feito? Tentaram descobrir onde é feito. Ele é feito, na verdade, num estúdio muito próximo da minha residência, que também eles não sabem onde é. E eu não teria nenhum problema em dizer onde era, mas o meu advogado pede que eu não revele. Mas esse programa é muito interessante de ser feito, porque, na verdade, é uma rádio 24 horas, com música, programas esportivos. Eu tenho meu programa diariamente, das 8 às 9 da noite, e a audiência é estrondosa, impressionante. E me conte uma coisa, você já teve de mudar de endereço por causa disso? Já tive. Eu morei 34 anos no mesmo lugar, nasci no mesmo lugar, tive que mudar depois desse caso do detetive particular, porque o delegado disse que não poderia mais garantir a minha segurança no local onde eu estava morando. E você mudou muitas vezes? Mudei 2 vezes. É pouco, né? Dentro da ameaça que eu recebo é pouco. O Sindicato dos Jornalistas não te ajuda? Existe uma certa rejeição ao meu trabalho de alguns jornalistas, porque o meu trabalho também implica em denunciar a imprensa podre, a imprensa que não faz o trabalho direito. Então, a ACESP, que é a Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo, nos 2 primeiros anos que eu solicitei a carteirinha da ACESP, no primeiro ano eu obtive com facilidade. No segundo ano trocou a diretoria e metade da diretoria de ética da ACESP foi denunciada por mim no meu blog. E a polícia como é que entra nisso? Olha, a polícia costuma muito ser utilizada pelo senhor André Sanches. O senhor André Sanches que tem entre os seus dirigentes, inclusive será candidato a presidente indicado por ele na próxima eleição do Corinthians, o doutor Mário Gobi. Mário Gobi, que é investigado por corrupção no Detran, entre os mais de 90 delegados investigados que saiu numa lista do Estadão. E esse doutor Mário Gobi tem muitos amigos na Polícia de São Paulo. Você não acha que você está parecendo um fascista com certezas absolutas das coisas? Você tem tanta certeza assim das coisas? Eu tenho porque eu investigo muito, eu trabalho muito e tenho diversos documentos que comprovam o que eu falo. Não acredito em ninguém, na verdade. Então, assim, o cara, ele pode até ser de confiança antes de exercer o cargo. Depois que ele exerceu o cargo, que tem aquele monte de dinheiro ao redor dele, ele acaba sendo levado, não tem jeito. Dinheiro é um problema. Não bateram em você ainda? Já bateram. Ah, bom.
Olha, nós já perguntamos a você, já vimos que você é contra X. Agora diga, de quem você é a favor? Eu sou a favor do jornalismo bem feito, sou a favor dos dirigentes esportivos que trabalham corretamente. Exemplos concretos de jornal e jornalistas. Jornalistas, Juca Kfouri, é uma pessoa de bem. A equipe toda da ESPN Brasil, que é um canal de esportes, onde poucos jornalistas você pode dizer que não trabalham corretamente. Na verdade, eu não conheço nenhum que não trabalhe corretamente na ESPN Brasil e não sou amigo de ninguém lá. Estou falando realmente que é o que eu acho. E com relação... Você não sabe o que acontece lá. Bom, realmente... É uma falha da sua proposta. Pode ser que realmente o senhor saiba algo Estou que eu não usando sei. humor. Ah, bom. Mas o trabalho do Trajano é brilhante. O Trajano, daqui a alguns anos, o Trajano que é o que coordena a equipe de esportes da ESPN Brasil, daqui a alguns anos ele vai ter um reconhecimento que ele não tem hoje ainda. Porque a ESPN Brasil é das poucas emissoras de TV que realmente trabalham da maneira correta. E não é porque eu estou aqui na casa, eu acabei de falar com o Vladir Lemos antes de entrar aqui no estúdio. O melhor programa esportivo, o mais decente, onde você sabe que o cara pode errar na opinião, mas não está comprometido com ninguém, é o Cartão Não Verde. bateram em você ainda? Já bateram. Ah, bom. Bateram bastante? Não, pouco. Pouquinho? Eu escapei bem. Como funciona seu sistema de coleta de notícias nos clubes? No início, o meu blog, eu abri ele por hobby. Eu era um motoboy. Abri o blog por hobby, comecei a publicar informações mais de bastidores do Corinthians, porque eu era associado do Corinthians. Problema só com o Corinthians ou com algum outro clube? Não tem nenhum problema. Na verdade, é a vontade de publicar a informação correta, a vontade de contribuir mesmo. Você ganha quanto e de quem para fazer o blog e o programa de rádio? O meu blog, ele recebe doações de leitores. Eu tenho uma média de audiência de 30 mil pessoas por dia, de 25 a 30 mil pessoas. Me sobra, pagando todas as despesas, entre 2 e 3 mil reais mensais, que é o que eu ganhava como motoboy. E você vive disso? Eu vivo disso. Texto de 2008 posto na internet por Seu Cruz. Escuta e fica quietinho como cachorrinho de madame que você é. Há quem diga que você recebe dinheiro na mão para conturbar a vida de seu time, seu bandidinho de merda. Comente. Esse texto, inclusive o autor, é muito bom eu comentar sobre isso. Há uma campanha difamatória financiada pela diretoria do Corinthians, um site que eu não vou dizer o nome para não divulgá-lo, porque é o que eles querem. Eu nunca disse o nome desse site no meu blog, embora todos saibam quem é. E esse site, ele vive exclusivamente de falar de mim. Todo dia. Exclusivamente de falar de mim. E esse Seu Cruz, ele é um jornalista do Terra, fotógrafo do Terra, chama-se Rafael Falavinha. Rafael Falavinha que publicou, nesse mesmo site dele, que ele faz as difamações, ele publicou o endereço do árbitro Carlos Eugênio Simon e pediu que a torcida do Palmeiras fosse lá para matá-lo. Esse é o Seu Cruz, que faz parte dos financiados, esse eu afirmo, ele é financiado pela diretoria do Corinthians, tem um site específico para me difamar. E no que deu ele falar tudo aquilo com você? Olha, eu não dou bola, na verdade. Eu fico sabendo, evidentemente, mas eu nunca respondi. Outro texto posto na internet logo depois. Paulo César de Andrade Prado é um doente em potencial. Alguém que sofre sérios distúrbios psíquicos. Como você reagiu? Eu tenho que reagir dando risada, né? Porque é uma grande bobagem. Você acha que receberá uma credencial para cobrir a Copa do Mundo em 2014? A chance é remotíssima. Até porque quem fornece a credencial é uma entidade gerida pelo senhor Ricardo Teixeira, que já perdeu 2 processos para mim no Rio de Janeiro.
Em que situações você mente? Olha, se tiver que salvar a vida de alguém, aí eu posso até mentir. Você costuma se arrepender? Bastante, como todo ser humano. Alguma denúncia futebolística que ainda não fez e resolveu fazer aqui agora? Olha, eu tenho tanta denúncia feita que eu vou te fazer uma agora. Está sendo investigado, nesse momento, uma morte nos Estados Unidos, e isso deve sair na mídia e você está com exclusividade hoje. E já foi passado para bastante gente. Morreu uma jovem na época da CPI, da CBF, quando o Ricardo Teixeira foi indiciado 13 vezes. Essa jovem morreu nos Estados Unidos, era amante do senhor Ricardo Teixeira. Ela morreu num acidente de carro, e esse carro estava no nome do Ricardo Teixeira. Esse documento já foi publicado no meu blog. Estava no nome do Ricardo Teixeira e ela morava numa residência ao lado da residência do Ricardo Teixeira. Quem me enviou a documentação, o inquérito inteiro, diz que esse processo morreu depois de uma visita de João Avelange à delegacia. Ricardo Teixeira é casado com a filha de João Avelange. Eu li o inquérito, e no inquérito tem a perícia do veículo. E a perícia do veículo mostra que o veículo estava numa linha reta e, de repente, não se sabe por quê, desviou para o lado e pegou num muro. Então, é algo que está sendo checado. Há uma testemunha, essa testemunha nunca foi ouvida, mora no Rio de Janeiro. Você acha que foi um assassinato? Digamos que eu não me espantaria se fosse. Como é que você pretende morrer? Eu pretendo morrer sem dor. Agora uma pergunta para acabar. Vamos lá. Simples. O que é a vida? A vida é a oportunidade que lhe é dada para que você possa melhorar o mundo em que você está vivendo. Então dá aqui um abraço. Opa! Que a única coisa que é falsa nesse programa é o abraço. Cuidado para não cair. Vira para cá para fotografar. Você não sairá no jornal a não ser que você morra ou eu morra. Há uma diferença muito grande entre saber e acreditar que se sabe. Saber é ciência. Acreditar que se sabe é ignorância. Mas cuidado, saber mal não é ciência. Saber mal pode ser muito pior que ignorar. Na verdade, sabe-se somente quando se sabe pouco, pois com o saber cresce a dúvida que é preciso idolatrar sempre.